Bom, pessoal, então vamos começar a nossa segunda parte da aula de osteoporose e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fármacos especificamente que são usados para o tratamento da osteoporose, além das reposições de cálcio e vitamina D que a gente viu no final do vídeo anterior. A gente vai começar a aula com essa figura aqui, tá? Onde a gente tem então um super resumo do metabolismo ósseo. Então, basicamente o que a gente viu anteriormente foi mais essa parte da figura A aqui, onde a gente tem a vitamina D, o cálcio, né? A vitamina D com suas múltiplas funções, agindo no aumento da absorção de cálcio pelo intestino, na troca, né? Especialmente no aumento da absorção de cálcio pelo osso, a questão da importância do PTH, né? Então são tudo conceitos que vocês já devem ter visto na fisiologia e vão desenvolver um pouco também na disciplina de endocrinologia na clínica, mas que a gente viu um pouquinho na aula anterior. E agora a gente vai passar especialmente para essa segunda parte aqui da figura, onde a gente vê aqui a questão do osso, né, que a gente falou um pouquinho também no começo da outra aula sobre a questão do osso estar sempre em formação. Então a gente tem os osteoblastos formando o osteoide, que vai formar a matriz óssea depois, e os osteoclastos fazendo a reabsorção óssea, e esse é um processo dinâmico, e a gente tem aqui os precursores tanto dos osteoblastos quanto dos osteoclastos. E aqui na figura a gente já tem algumas indicações de alguns medicamentos, como por exemplo bifosfonados, calcitonina e estrogênio, que vão inibir a função dos osteoclastos e com isso vão então diminuir a reabsorção óssea e com isso vão tratar a osteoporose. Então, quando a gente fala dos medicamentos que a gente tem hoje disponíveis para tratar a osteoporose, a gente tem esses grandes grupos aqui. Né? A gente tem que citar a terapia de reposição hormonal, ou seja, reposição hormonal com estrogênio, com ou sem progesterona, né, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né, na farmacologia 3, se eu não me engano. Mas ela é uma terapia que pode ser utilizada para tratar a osteoporose, ela funciona muito bem. Né? A questão da terapia de reposição hormonal são especialmente seus para-efeitos, aumento de alguns tipos de neoplasia, especialmente neoplasia de mama, e também alguma relação com doença cardiovascular. A gente tem um medicamento que ele é um modulador do receptor de estrogênio, então ele não é terapia de reposição hormonal, ele só modula o receptor, que é o raloxifeno, que se utiliza relativamente pouco, né? Ele tem bem menos efeitos adversos que a terapia de reposição hormonal, mas ele também não tem uma eficácia tão grande, é um medicamento mais antigo, com poucos estudos clínicos, então por isso não se usa tanto. E aí a gente vai ter talvez aqui esses dois pontos aqui, esses dois itens aqui, os fármacos que a gente vai de fato ver utilizando e vai utilizar para tratar a osteoporose, que são os inibidores da reabsorção óssea, ou seja, inibidores dos osteoclastos, que a gente tem daí uma grande classe, que são os bifosfonados, que são os medicamentos que a gente mais utiliza, são em geral os medicamentos de primeira linha para o tratamento, e o denosumab, que faz mais ou menos a mesma coisa por um outro mecanismo, depois a gente vai ver isso numa figura. E a gente tem mais recentemente agentes formadores de osso, que também pode ser chamado de agentes anabólicos, que a gente vai ter a teriparatida, o ranelato de estrôncio, o romosozumab. O primeiro e o terceiro aqui são medicamentos mais recentes, um pouco mais caros, e que tem uma indicação um pouco então mais precisa do que os anteriores. Falando um pouquinho dos bifosfonados, é importante a gente conhecer um pouco melhor essa classe, porque ela é a classe de medicamentos que a gente vai utilizar como primeira linha e é a mais utilizada. Esses medicamentos eles então se ligam aos cristais de hidroxiapatita no osso e eles diminuem a absorção óssea por inibição dos osteoclastos, por uma via específica deles. Né? Então, esses medicamentos eles são medicamentos que vão se depositar no osso e aqui já tem uma das primeiras, um dos primeiros conceitos importantes que a gente utiliza no tratamento, é que esses medicamentos eles vão ter um tempo de ação maior do que o tempo de uso. Então vocês vão ver, quando vocês forem ler sobre esse assunto na literatura, enfim, ou mesmo em livros de farmacologia, que existe um conceito que eles chamam de férias dos medicamentos, ou holiday, né, desses medicamentos aqui, que é o tempo que a gente pode ficar sem utilizá-los. Então, em geral, os bifosfonados se utilizam por um período, em geral 5 a 10 anos, depois se para os bifosfonados, e aí, se for necessário, pode se reiniciar ou então iniciar um outro tratamento depois deles. Por que se faz isso? Por causa dessa questão da deposição óssea, que eles se ligam na matriz óssea, e porque se fizeram estudos, ensaios clínicos randomizados, testando exatamente essa hipótese. Se manter os medicamentos depois de 5 a 10 anos era igual a suspendê-los, e se viu que era igual a suspender, então hoje em dia normalmente se usa por esse período de 5 a 10 anos.
A gente tem vários representantes aqui desses medicamentos com doses e potências diferentes e com vias diferentes também. Então eu dividi aqui entre os medicamentos disponíveis por via oral e os endovenosos, vocês vão entender depois por que isso é importante. Então, por via oral, a gente tem aqui o grande representante da classe, que é o alendronato, ele é o medicamento mais utilizado, o risendronato e o ibandronato, entre outros, aqui botei só os mais comuns. E os endovenosos, a gente vai ter o ácido ledrônico e o bendronato, e tem o pamidronato também, que ele não está aqui porque a gente utiliza ele muito pouco para tratamento de osteoporose. Aqui tem só uma figurinha mostrando, então, esse aqui é o ácido pirofosfórico inorgânico, que é o componente, né, do osso, enfim, que está lá dentro do osso. Vocês vejam que esses medicamentos eles são praticamente iguais, né, ao pirofosfato, o ácido pirofosfórico inorgânico. A maior diferença é essa substituição aqui desse oxigênio por um carbono. Tá? Então, eles têm pequenas diferenças entre eles também, que é o que vai fazer essa diferença de potência e de vias de administração. E aqui tem um quadrinho super resumido dos estudos que a gente tem deles e mais ou menos como é que a gente utiliza. Tá? Então a gente vai ter aqui o alendronato. O alendronato é um medicamento por via oral. A gente pode usar ele 10 mg por dia ou 70 mg por semana. Então usa uma vez por semana. Essa é a prescrição habitual. Então se vocês forem ver os pacientes no ambulatório, os pacientes na UBS, quando vocês forem atender, quem tiver tratamento de osteoporose provavelmente vai estar utilizando desta maneira, alendronato 70 mg semanal. Então a pessoa uma vez por semana toma 70 mg do medicamento. O intervalo máximo é semanal, e ele tem bons estudos mostrando uma diminuição de fraturas de maneira geral, fraturas de quadril e fraturas também de fraturas vertebrais, e é por isso, por essa eficácia dele, que ele é um medicamento de primeira linha. Depois a gente vai ter o risendronato, que é um medicamento via oral também, que é utilizado uma vez por dia, então ele não tem essa facilidade posológica do uso semanal, como o alendronato. Temos o ibandronato, que dá para usar de 3 em 3 meses, ou então mensal, dependendo da dose. A questão do ibandronato maior é que os estudos dele contra placebo, eles são estudos que demonstraram especialmente diminuição de fraturas vertebrais, então a gente não tem fraturas em geral, fraturas de quadril, a gente não tem tanta evidência para o ibandronato. E tem o ácido ledrônico, que é um medicamento endovenoso, de uso injetável endovenoso, não é só injetável, não é subcutâneo, tem que ser feito endovenoso, o que às vezes dificulta, porque o paciente ele tem que ir a algum lugar aplicar o medicamento. Mas a vantagem dele é que ele é um uso anual, então a pessoa vai lá, faz o ácido ledrônico uma vez no ano, e daí só dali um ano ela tem que fazer tratamento de novo. Tá? E ele tem ótimos estudos mostrando diminuição de fraturas em geral, fraturas de quadril, fraturas vertebrais. A questão é que a gente não tem grandes estudos em comparação entre eles. Esses desfechos aqui que eu relatei para vocês, a maioria são ensaios clínicos do medicamento contra o placebo. Né? Então a gente tem essa limitação de saber qual é melhor. Na verdade, o que se acredita é que todos eles sejam muito parecidos, sejam intercambiáveis, e a grande diferença seja a questão da posologia e da maneira de utilizar. Quais são os principais efeitos adversos? Tá? Os utilizados por via oral, existem efeitos gastrointestinais relativamente importantes, e tem a questão de absorção também, e é por isso que existe uma recomendação quando a gente utiliza esses medicamentos por via oral, que é utilizar o medicamento em jejum, isso é pela questão da absorção, para eles serem melhores absorvidos, e não deitar meia hora depois, porque o refluxo desses medicamentos da mucosa gástrica para a mucosa esofágica pode causar uma úlcera esofágica. Então, a recomendação é que o paciente tome em jejum, com bastante água, e depois de tomar o medicamento fique pelo menos meia hora sem deitar. Ele não precisa necessariamente ficar de pé, ele tem que ficar em ortostatismo, pode ficar sentado, né? E o objetivo disso é evitar que o medicamento faça um refluxo para a mucosa esofágica. Quando o paciente não pode utilizar o medicamento por via oral, ou porque tem muito sintoma gastrointestinal, porque não tem capacidade de deglutir, ou então porque ele tem já alguma alteração, tipo acalásia, ou então tem alguma outra questão, uma hérnia de hiato muito importante, com doença do refluxo, daí normalmente se utiliza o medicamento EV, e daí a opção melhor para utilizar EV é o ácido hialurônico. Os medicamentos CV, eles têm essas outras questões aqui, que é a síndrome gripal, que eles podem causar uma alteração que é parecido com uma gripe, assim, sintomas de uma gripe logo depois da infusão. Hipocalcemia, porque eles são mais potentes, né? Então, especialmente pacientes com deficiência de vitamina D podem apresentar hipocalcemia depois do uso desses medicamentos. A osteonecrose de mandíbula, que a gente já vai falar daqui a um pouquinho. Fibrilação atrial, tem alguns estudos que demonstraram também um aumento da incidência depois do uso desse medicamento CV.
e piora, ou insuficiência renal aguda ou piora da função renal. E insuficiência renal é uma contraindicação ao uso de praticamente todos os bifosfonados. Então, pacientes com insuficiência renal, com osteoporose, não devem usar esses medicamentos. Eu pulei as fraturas aqui, porque esse aqui vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre elas. Existe um tipo específico de fratura, que é chamada de fratura atípica, que parece aumentar com o uso dos bifosfonatos. É um evento muito, muito raro, né, mas é uma coisa que a gente tem que saber que existe. E é um tanto assim paradoxal, né? A gente está utilizando um medicamento para tratar a osteoporose e prevenir fraturas, e ele pode aumentar o risco de outras fraturas. Uma vez que ele é um evento muito raro, um tipo de fratura diferente, uma fratura atípica, não é um limitante ao uso desses medicamentos, pelo contrário. Então a gente tem que conhecer que existe, mas só para a gente saber, e se por acaso a gente tiver algum paciente que desenvolva esse, saber que pode ser relacionado ao medicamento. Mas não é um efeito adverso, um evento adverso que limite o uso, que vai nos deixar de usar o medicamento. A osteonecrose de mandíbula está separada aqui porque ela é um evento adverso que, apesar de raro, ela é bastante mórbida. Então, assim, ela é uma complicação extremamente rara, especialmente quando a gente usa esses medicamentos para tratar a osteoporose. Entretanto, ela é uma alteração que ela vai causar uma necessidade cirúrgica, né, e muitas vezes com alguma morbidade. Em geral, os pacientes eles apresentam dor, edema e exposição óssea, como vocês podem ver aqui nessas figuras, depois do uso do bifosfonado, e em geral está relacionado a algum procedimento odontológico. E os dentistas, né, o pessoal do odonto, eles têm muito receio desse tipo de alteração, tanto que o paciente usando bifosfonado precisa fazer alguma alteração, algum procedimento dentário, odontológico, normalmente tem alguma dificuldade exatamente por isso. Por isso que está aqui para a gente saber orientar os nossos pacientes, também orientar aqueles pacientes que estiverem consultando com os colegas dentistas, como é que a gente vai fazer esse manejo, essa prevenção. É importante que vocês saibam que assim, ele é um evento muito raro, especialmente em pacientes usando bifosfonato oral para osteoporose. Vocês podem ver aqui, ó, em 1 a cada 10 a 100 mil pacientes. Então é muito, muito raro. Em geral, quando acontece, e mesmo assim é raro, acontece em pacientes que estão usando bifosfonato endovenoso para tratamento de neoplasias, como mieloma múltiplo, neoplasia de mama. Então a gente tem aí um risco um pouco maior, mas assim, é um pouco maior, mas ainda assim continua sendo raro. O que a gente deve fazer? Como é que a gente pode prevenir essa complicação? Uma das coisas que a gente tem que pensar é que assim, se a gente vai iniciar bifosfonado para um paciente, esse tratamento ele não é um tratamento de urgência. Né? Então, se a pessoa começar bifosfonado agora, ou começar bifosfonado daqui a 1, 2, 3, 4 meses, provavelmente a diferença vai ser muito pequena. Não vai ser isso que vai impedir ela de ter uma fratura ou de não ter uma fratura, porque o tratamento é um tratamento de longo prazo, com impacto em longo prazo. Então, idealmente, a gente deve orientar os pacientes antes de iniciar bifosfonado, fazer tudo que tem que fazer de procedimentos dentários, enfim, para a gente não ter que fazer um procedimento neles usando bifosfonado. Uma das principais prevenções é uma boa higiene dental, então se o paciente tem acesso a dentista, enfim, a método de higiene, isso vai nos ajudar. Então o ideal é que a gente sempre oriente, vai começar bifosfonado, faz uma consulta com o dentista, vê se está tudo bem, vê se tem que fazer alguma coisa. Se tiver que fazer alguma coisa, faz tudo que tem que fazer antes e depois inicia o bifosfonado, que vai ser mais fácil. Se o paciente já está usando bifosfonato, é de alto risco para esse tipo de procedimento, especialmente uso endovenoso, para neoplasia, enfim. A recomendação hoje é que se tenha suspender por 2 meses e depois reiniciar quando o osso estiver curado. Mas é uma recomendação do especialista e, em sendo muito raro, provavelmente a gente não vai ter grandes recomendações diferentes disso aqui. Tá? Mas o mais importante, acho que é isso aqui, a gente orientar o nosso paciente antes do bifosfonado a fazer uma revisão com o dentista para depois começar o bifosfonado. Bom, passando agora então para o denosumab. Tá? O denosumab, como eu falei antes para vocês, ele também inibe o osteoclasto. Então, aqui, assim, vocês vejam, aqui estão os bifosfonatos e aqui está o denosumab. Ambos têm o mesmo efeito sobre os osteoclastos. Eles inibem a função ou a formação dos osteoclastos. A diferença é que o denosumab, lembrem que MAB, quando termina com MAB, é sempre anticorpo monoclonal, né? Então, ele é um anticorpo monoclonal contra o rank ligante. O que é o rank ligante? O rank ligante é essa molécula aqui que se liga no precursor do osteoclasto, e quando ela se liga no precursor do osteoclasto, esse precursor se forma como osteoclasto. Então, se a gente inibir o rank ligante, ele não vai conseguir se ligar,
e a gente não vai ter essa formação do osteoclasto e a gente vai diminuir a função dos osteoclastos. O bifosfonato ele também inibe os osteoclastos, mas é por um outro caminho, que ele usa o caminho do movilonato, né? Então é uma outra função, é uma outra via que ele utiliza para também inibir os osteoclastos. Sabendo disso, vocês podem imaginar que o denosumab ele tem uma eficácia muito parecida dos bifosfonatos. Isso é verdade. Os estudos que compararam os dois mostraram talvez uma eficácia um pouquinho maior do denosumab em prevenir alguns tipos de fratura, mas comparável dos bifosfonatos, especialmente aos bifosfonatos mais potentes. Ele é um medicamento injetável, ele é subcutâneo, ele não precisa ser endovenoso, é de 6 em 6 meses, então é o próprio paciente que aplica, né? Ele tem uma posologia também bem ok, assim, né? Mais fácil de usar. E ele tem uma vantagem, essa é uma vantagem clínica importante, que ele pode ser usado em pacientes com insuficiência renal crônica. Então lembrem que bifosfonado a gente não deve usar em pacientes com insuficiência renal crônica, uma das contraindicações. Então aqui o denosumab ele poderia ser uma opção para esses pacientes. Ele, em geral, é indicado em osteoporoses mais graves e ele tem uma questão bem importante de custo, que ele é relativamente caro, e de acesso, porque esse é um medicamento que hoje a gente não tem pelo SUS. Pelo SUS a gente tem os bifosfonados orais endovenosos, né, o alendronato e o ácido hialurônico, e a gente vai ter alguns que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o denosumab hoje não é uma realidade. Então ele é uma opção. Eu acho que a principal vantagem dele é essa questão da insuficiência renal crônica. E a gente tem que lembrar então que ele é um inibidor de osteoclasto, inibidor da reabsorção óssea, parecido com o bifosfonado, mas com um mecanismo de ação um pouquinho diferente. Depois disso a gente vai ter então digamos assim, uma segunda classe de medicamentos. Até agora a gente falou aqui de inibição de osteoclasto, inibição da reabsorção óssea. Agora a gente vai falar de agentes que eles fazem anabolismo, ou seja, eles formam osso. Tá? A gente vai falar deles um pouco mais rapidamente por duas razões. A primeira é que a gente tem menos dados sobre esses medicamentos, que são medicamentos um pouco mais novos. E a segunda é porque esses medicamentos são, de fato, medicamentos de uso muito mais restrito. Eles são medicamentos que vão ter indicações mais restritas em relação aos medicamentos que a gente falou até agora. Por que isso? Especialmente por causa do custo e em função do acesso. Né? Esses são medicamentos que a gente vai ter aqui, especialmente a teriparatida e o romosozumab, que são dois medicamentos que têm mecanismos de ação um pouquinho diferentes, mas que os dois eles têm essa questão de formar osso. E os dois medicamentos eles vão ser incorporados no SUS, já foram incorporados no SUS, na verdade, estão esperando ficar pronto o protocolo clínico para poderem ser utilizados de fato pelos pacientes. Mas basicamente a gente utiliza esses medicamentos aqui em pacientes que têm uma osteoporose muito grave e que, especialmente aqueles pacientes que falharam ao uso dos outros medicamentos reabsortivos, como o bisfosfonado. Então, tu tem lá um paciente que vem usando bifosfonado e daqui a pouco ele tem uma fratura ou duas fraturas, isso vai depender do critério de falha que a gente vai utilizar, usando bifosfonado. Bom, então esse paciente ele falhou o tratamento e aí a gente pode considerar esses medicamentos aqui. Então eles vão ter uma ação sobre osteoclastos, mas também vão ter ação sobre osteoblastos, então eles vão formar ossos novos. Uma outra questão importante desses medicamentos é que normalmente a gente utiliza eles por um período máximo de 1 a 2 anos, a teriparatida é 2 anos, o romosozumab é 1 ano, e depois disso, idealmente se utiliza um outro medicamento, uma terapia antirreabsortiva, por exemplo, fosfonado, denosumab, enfim, um dos dois, para manter esse ganho ósseo que o paciente teve. Porque se a gente não fizer isso, os estudos mostram que tu tem um ganho na massa óssea e depois tu perde esse ganho. Então, em geral, é um combo. Assim, tu começa com um desses medicamentos por um período X e daí depois tu vai passar por um dos outros medicamentos que a gente falou anteriormente por um período mais prolongado. E aí, como eu falei antes, a gente tem esses dois, tá? A teriparatida, ela é um pedaço do PTH recombinante, então ela é o paratormônio recombinante, não ele inteiro, mas um pedaço dele. Ela é de uso injetável e subcutâneo também. Ela tem bons estudos demonstrando diminuição de fraturas, enfim, mas fazendo esse esquema normalmente de utilizar um outro medicamento depois. E o romosumab, que ele é um anti-esclerotina, que é um outro mecanismo de ação, mas que também vai aumentar a ação dos osteoblastos e também vai ter alguma ação sobre osteoclastos. E esse talvez seja o medicamento que hoje seja, se a gente for ver assim, qual é o medicamento mais potente que tem para osteoporose hoje, talvez seja este aqui. De novo, a gente vai ter a questão do custo e do acesso, porque são medicamentos relativamente caros, não são medicamentos baratos, e que a gente vai ter acesso em breve, eu acredito, a gente vai ter acesso a eles no SUS, mas dentro desse critério de indicação específico.
Bom, pessoal, então aqui a gente termina essa segunda parte da aula. A ideia aqui era só dar um apanhado geral mesmo, não entrar em grandes detalhes de cada medicamento. E a gente vai fazer isso de uma maneira um pouco mais detalhada quando a gente for discutir os CCFs em sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.